Meditando a palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 18, de 9 a 14. Glória a vós, Senhor. Vejamos. Para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou-lhe esta parábola. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro era cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim no seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, que são ladrões, desonestos, adúlteros, nem como esse cobrador de impostos. Eu faço jejum 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tende piedade de mim, que sou pecador. Eu declaro a vocês, esse último voltou para casa justificado, o outro não, pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, esse evangelho de Lucas nos chama muita atenção. O Lucas compara um fariseu com um cobrador de impostos dentro de um templo e convida a gente a refletir sobre a nossa postura diante de Deus e diante de nossa comunidade. No Evangelho do domingo passado, Jesus nos dizia que precisamos rezar sempre. O Evangelho de hoje, no seu contexto, nos ensina que não podemos confiar na nossa própria justiça e muito menos desprezar os outros. Com essa parábola, Jesus nos ensina uma verdadeira oração baseada na vida cotidiana, sem encenação, apenas deixando fluir tudo aquilo que está dentro do nosso coração. De acordo com a Escritura Sagrada, este é o modelo de oração que chega até Deus. Por isso, Jesus nos conta uma parábola de um fariseu e de um cobrador de impostos. Como podemos saber se Deus ouviu nossas orações? Porque nem tudo Deus acolhe, nem todas as orações chegam até o coração de Deus. Ele conta essa parábola para nós hoje, que confiamos muitas vezes na nossa própria justiça e desprezamos os outros. Temos nessa parábola 2 personagens, o fariseu e o cobrador de impostos. O fariseu para nós hoje é uma pessoa hipócrita, que mostra uma coisa que não é verdadeira. No mundo bíblico, o fariseu era um exemplo de fiel, um exemplo de temente a Deus, que conhecia a Torá toda, e fazia questão de que o povo colocasse em prática. Na parábola, o fariseu é o exemplo da pessoa crente. Então vamos dizer que o fariseu de hoje somos nós, meus irmãos, que frequentamos aos domingos a missa, nós comungamos, temos fé. Este é o fariseu. Por outro lado, meus irmãos, o cobrador de impostos muitas vezes é odiado, porque ninguém gosta daquele que cobra imposto, não é verdade? E no mundo bíblico era pior ainda, porque Israel era colônia de Roma, então cobrava-se impostos para Roma. E o povo de Israel queria um libertador. Se então um judeu começasse a trabalhar para o governo, para o império, estava indo contra o seu povo, contra o povo. E se era fariseu e passa a ser cobrador de impostos, ele era excluído da comunidade. Então vamos dizer que o fariseu é o exemplo de fé e o cobrador de imposto é pecador público. Sabe que aquela pessoa, quando a gente diz assim, esse está no pecado, esse é pecador, nós muitas vezes julgamos o comportamento das pessoas. Então, na parábola, Jesus conta que essas 2 pessoas chegam para rezar, o fariseu e o cobrador de impostos.
E Jesus mostra o comportamento de ambos. O fariseu diz: Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens, ladrão, desonesto, adúlteros, se achando melhor que os outros. É esse espírito farisaico, meus irmãos, esse espírito farisaico permeia entre nós, entre cada um de nós hoje. Muitas vezes nós nos achamos melhor do que os outros. Meus irmãos, não é errado reconhecer as nossas virtudes. Qual seria o erro, então, das virtudes daquele fariseu? O apóstolo Paulo nos dá a resposta. No final de sua vida, prestes a morrer, ele escreve: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Qual a diferença do fariseu, então? Qual a diferença desse fariseu? Meus irmãos, ele completa, São Paulo completa assim: o Senhor está ao meu lado, Ele me deu forças, Ele fez com que a mensagem chegasse e fosse ouvida, eu fui libertado por Ele, o Senhor me salvou, o Senhor me libertará de todo mal. Paulo, meus irmãos, embora seja um homem de muitas práticas virtuosas, ele reconhecia que tudo que ele fez é graças a Deus. E o fariseu da parábola dizia ser ele: eu sou bom. Isso é, meus irmãos, que está presente no nosso meio. Quantas vezes nós falamos que somos bons? E na verdade, meus irmãos, o que temos são algumas ações boas, mas só Deus é bom. Em contrapartida, nós temos o cobrador de impostos. Fica de cabeça baixa, não tem capacidade de olhar para o céu, tem vergonha. Meus irmãos, tem gente que tem vergonha de vir à igreja, tem gente que não se sente digno de estar numa igreja. E ele diz, esse cobrador de impostos, quando foi rezar, disse: Senhor, eu sou um pecador. Aqui está a diferença. Se nós queremos ter uma atitude de humildade, reconhecermos que nós somos fracos, nós somos pecadores. Os fariseus não reconheceram o seu pecado, porque a referência dele, a justiça dele, são as pessoas dele mesmo. Eu não sou adulto como ele, eu não sou ladrão. O fariseu, meus irmãos, é aquele que vê a vida de todo mundo, pauta sua vida a partir dos outros. Quando fazemos isso, meus irmãos, a nossa oração não chega até Deus. Como devo fazer então? Pautar a minha vida a partir de Deus. Nós não somos bons, nós não temos direito, meus irmãos, nem sequer de pedir alguma coisa por Deus, e muito menos obrigar a Deus a dar alguma coisa para nós. E nós devemos pensar no que nós damos para Deus de volta quando a gente pedimos alguma coisa. Nós não somos nada, porque para que a minha oração chegue até Deus, meus irmãos, nós temos que ter uma atitude de humildade. E aí, meus irmãos, fica assim. A humildade, ela começa quando pedimos perdão a Deus. Nós não reconhecemos nosso pecado. O espírito farisaico está invadindo cada vez mais nossas vidas. Muitas vezes, nós não sabemos reconhecer. Se eu não matei, nem roubei, dizemos que não temos pecado. Nós achamos bons demais, achamos que não temos pecado. Quem não sabe, meus irmãos, reconhecer os pecados, não sabe receber as graças de Deus. Meus irmãos, temos que reconhecer nossa pobreza. Somos pecadores, não somos nada. Temos que nos converter a cada dia. Enquanto eu estiver fazendo a minha vontade e não a vontade de Deus na minha vida, nós ainda não estamos convertidos. Muitas vezes somos mentirosos conosco mesmos e com Deus. Vivemos muitas vezes nossa fantasia de bondade. Meus irmãos, o arrependimento toca o coração de Deus. Nosso melhor nasce da verdade. Não é à toa que toda missa começa com um ato penitencial. Na missa, o tempo todo, nós pedimos perdão a Deus. O que acontece conosco hoje, meus irmãos, é que perdemos o senso do certo e o errado. Estamos comparando o certo e o errado com a modernidade e com as mudanças da vida, com os costumes. Parece que nós não sabemos o que é certo e o que é errado. E aí, eu acho que eu sou uma pessoa boa. Meus irmãos, pedimos a graça de não julgarmos ninguém e que sejamos humildes
das nossas orações, para que elas possam chegar até Deus. Amém? Amém.